durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Jeremias capítulo 42, versos 1 ao 4, nos declara: Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E disseram a Jeremias, o profeta: Caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias, o profeta: Eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Este capítulo 42 de Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. O livro do profeta Jeremias é um livro que descreve a apostasia de Judá, que provocou o cativeiro babilônico. O capítulo 42 relata dos poucos que restaram em Judá e já tinham planejado uma fuga para o Egito na liderança de Joanã. O capítulo 41, versículos 16 e 18, nos fala a respeito desta liderança de Joanã, que diz: Então tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedálias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que haviam recobrado de Gibeão. E partiram indo habitar em Jeratequimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. E por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedálias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Estes pequenos que restaram de Judá, eles estavam com temor do rei da Babilônia. E por isto eles planejaram de descer para o Egito. Joanã, ele se denominou um governador daquele grupo. Mas,
Como lemos aqui nos primeiros versículos, capítulo 42 de Jeremias, eles, Joanã e todo esse povo, pequeno grupo que estava com ele, com alguns príncipes, aqueles que ele havia resgatado do cativeiro que estava nas mãos de Ismael. Ismael havia combatido com aquele que o governador, ou o rei Nabucodonosor, havia deixado na terra como seu representante ou como seu governador. Mas Ismael se batalhou com ele e o matou, conforme nós lemos aqui, nesses versículos 16 e 18. E então, esse grupo, ele foi resgatado por Gedálias, ou Joanã, e agora eles planejaram de descer para o Egito. Mas antes, eles foram consultar o profeta Jeremias a respeito. Eles queriam uma voz de Deus. E então recorreram ao profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias é o profeta que profetizou o cativeiro babilônico, o profeta que foi perseguido, porque ele estava profetizando as verdades de Deus, porque Judá havia se apostatado do seu Deus, havia se envolvido com as feitiçarias, com a idolatria, porque o rei do sul, do Judá, ele se casou com a filha de Jezabel, que havia implantado adoração ao deus Baal no reino do norte. E por esse motivo, o reino do norte foi para o cativeiro da Síria e não mais voltou. Mas agora, com este casamento que foi efetuado, a filha de Jezabel trouxe também para o reino do sul a adoração ao deus Baal. E é por isso que o reino de Judá entrou neste juízo de Deus, e Deus tomou o rei da Babilônia como seu servo. Ele era um rei pagão, era um rei que adorava muitos outros deuses, mas Deus usou para o juízo sobre Judá. E agora, este pequeno grupo que havia ainda ficado na terra de Judá, porque o rei da Babilônia já havia levado em 3 levas os cativos, e esse pequeno grupo havia ficado na terra. Mas agora, conforme diz o capítulo 41 e versículo 18, nos diz que por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedálias, filho de Alcão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra, eles temeram o rei da Babilônia. E então eles se propuseram a descer para o Egito. Mas, antes, foram consultar o profeta Jeremias. Qual seria a orientação, a direção de Deus para eles?
capítulo 42 de Jeremias, versículo 2 diz: e disseram a Jeremias, o profeta, cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos. O que este grupo queria e desejava? Eles haviam proposto no seu coração de descerem para o Egito, mas eles queriam que o Senhor Deus, através do profeta Jeremias, pudesse confirmar esta decisão. E então o profeta Jeremias lhes declarou que eles deveriam aguardar aquilo que o Senhor falasse, ele iria transmitir a eles. Nós precisamos entender e saber que o nosso Deus, Ele nos dirige, Ele nos orienta, Ele nos dá a bênção, Ele nos dá a vitória, não mediante as nossas decisões precipitadas, mas é por isso que Deus nos dá do seu Espírito Santo, para que possa dirigir, orientar o seu povo, a sua igreja, em todos os tempos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está atuando a favor daqueles que são seus. No Velho Testamento, em que é exercido o ministério do Deus Pai, mas ali está presente o Deus Filho, ali está presente o Deus Espírito Santo. Sempre que lemos o Velho Testamento a respeito do anjo do Senhor, este anjo do Senhor é o Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha todas as prerrogativas do Deus, porque Jesus é Deus. Então, o anjo do Senhor, sempre que esteve presente no Velho Testamento, teve decisões de Deus, do próprio Deus. E também o Espírito Santo de Deus, sempre que o povo de Israel estava em angústia, estava em desespero, estava ameaçado da sua extinção, eles se arrependiam dos seus pecados, eles se vestiam de saco e cinza, inclusive o rei, e conclamava todo o povo para fazer o mesmo, e eles clamavam, e Deus ouvia, porque o Espírito Santo de Deus é quem intercedia a favor daquele povo. Hoje nós estamos no período da graça. É um favor não merecido, porque Deus nos amou de tal maneira, conforme registra o evangelista João, do seu evangelho, capítulo 3, versículo 16, que nos enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus exerceu o seu ministério de quase 3 anos, e ali nós vemos a ação também de Deus Pai, vemos o ministério de Jesus e vemos também a ação do Espírito Santo, porque o apóstolo Pedro declara
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, no versículo 38, o apóstolo Pedro faz uma declaração a respeito do Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38, que diz: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No ministério de Jesus é que os espíritos de demônios, eles se manifestaram por causa da unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus. Então, nos evangelhos, nós lemos que os demônios, quando da presença de Jesus, eles refutavam. Como é registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Veja a estratégia dos demônios. Quando Jesus ao longe estava, aqueles demônios, que era uma legião de demônios, que estava, segundo registra Marcos, era um homem. Mateus registra que era 2 homens, que estavam possessos dessa legião de demônios. Uma legião poderia ser 3.000 ou 6.000, é o que refere às legiões romanas. Essa legião correu quando Jesus estava ao longe, suplicando. Mas primeiramente, eles adoraram Jesus. Essa é a estratégia de Satanás para os nossos dias de hoje. Muitos líderes estão sendo enganados por espírito de demônios, porque estão aceitando uma adoração, estão aceitando uma condição que não lhes pertence, estão deixando de pregar as verdades do Evangelho e estão pregando um falso Evangelho, estão pegando para si aquela ação que deveria ser voltada para Cristo. É isso mesmo. E é por isso que estamos vivendo uma confusão religiosa terrível, porque espíritos estranhos estão atuando em nome de Deus, em nome de Jesus. Essa legião adorou Jesus, porque Jesus, ao descer do barco, Jesus já estava dando ordem para aquela legião que saísse daqueles homens. E diz o versículo 7, clamando com grande voz, olha só, prostrado, adorando Jesus, eles estavam clamando com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios pedindo por Deus que não os atormentasse. Não se iludam, os demônios também falam de Deus, os demônios também falam de Jesus, mas se não estiver dentro dos princípios do Evangelho, da palavra de Deus, tome cuidado com essas lideranças. Essa liderança de Joanã, ela foi uma liderança fracassada, porque ao receber, após 10 dias, a resposta do Senhor, que declarou, dizendo que eles não deveriam descer ao Egito. Diz o capítulo 42, versículo 11: não temais o rei da Babilônia, a quem vos temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos, e vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor, vosso Deus, dizendo não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Quem não ouve a voz de Deus, quem não ouve a orientação de Deus, quem não se submete às verdades da palavra de Deus, entra no espírito da confusão, entra no espírito da derrota, entra no espírito da falsidade, entra no espírito do desespero. A palavra de Deus nos esclarece que o temor de Deus é o princípio de todas as coisas. Quem não teme a Deus e teme aos homens é destruído, perde a sua bênção, perde a sua vitória, porque não ouviram, deixaram de ouvir aquilo que Deus havia falado. Veja que Deus, através do profeta Jeremias, está declarando: olha, vocês fiquem aqui na terra, eu vou dar livramento para vocês do rei da Babilônia, vocês irão estar debaixo da minha proteção, debaixo da minha bênção, mas vocês têm que me ouvir, vocês têm que me aceitar, vocês têm que me receber. Mas se vos disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. O Senhor Jesus declara no Evangelho de João, capítulo 16, 33, a minha paz eu vos dou, não vos la dou, como o mundo a dá. A minha paz vocês terão, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que têm a paz de Jesus estão preparados, estão prontos para uma guerra, para uma batalha. Aqueles que têm a paz de Jesus não têm o temor, não têm medo dos homens, não têm medo de ameaças, não têm medo quando Satanás se levanta. Os espíritos de demônios usam pessoas, assim como Deus usa aqueles que são seus, os demônios também usam aqueles que estão à sua disposição. Por isso que é fundamental, é necessário
aceitar, receber a Jesus Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma. Porque todos quantos o recebem têm a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus, e recebem também o Espírito Santo de Deus, que lhes dá entendimento para que possam tomar decisões segundo Deus, possam obedecer a Deus e a sua palavra para ser uma vida vitoriosa. Se você quer ser vitorioso, vitoriosa, se você quer ser uma vida que não temas o que acontece no mundo, aquilo que os homens planejam e fazem, você não terá nenhum medo, nenhum temor, porque a bênção, a graça de Deus estará sobre a sua vida. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente, Senhor, com essas vidas, ó Deus, esses lares, essas famílias, ó Deus, este empresário, este comerciante, este trabalhador, esta trabalhadora, Senhor, que se coloca comigo nesta oração, no teu santo nome, ó Cristo, eu te peço, nesta hora a tua visitação, a tua bênção, o teu tocar, vem, Senhor, de encontro a cada necessidade, toca com a tua bênção nesta hora, removendo todas as obras malignas, todo o espírito da mentira, todo o espírito da falsidade, que paira neste coração, que paira nesta mente, seja removido agora, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, seja, Senhor, a tua bênção, por sobre todos quantos estão aceitando e crendo nesta tua palavra, que tu tens, Senhor, a palavra de vitória, a palavra da bênção, a palavra da vitória, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Dá a bênção, Deus, sobre essa empresa, TV Poços, a bênção sobre os seus diretores, dá a bênção, Deus, sobre os seus colaboradores, em nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos, esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também com o mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.